A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, que nos dá prazer dessa rica audiência. São exatamente 14 horas e 6 minutinhos. Estamos dando início à hora da EBD. Programa este para tratarmos da lição bíblica da escola dominical, lição número 12, do dia 18 de dezembro de 2016. Cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus, com a sua graça, com a sua infinita misericórdia, continue abençoando as vossas vidas. Quero aqui, desde já, cumprimentar com a paz do Senhor ao nosso pastor presidente Nathaniel Oliveira de Souza, juntamente com o meu pastor congregacional, presbítero Gilberto Oliveira. A paz do Senhor. E todos os irmãos ali do Templo Central, todos os irmãos da subsede, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos os irmãos do campo de Serrinha. Aproveite o momento para cumprimentar com a paz os irmãos que já nos acompanham através da rádio, através do nosso Facebook, através da transmissão ao vivo. A paz do Senhor, querido irmão Eduardo Neto, também a nossa querida irmã Lamone Lopes, esposa de Daniel, a irmã Adriana Oliveira e também o nosso querido irmão e amigo Tiago Rodrigues. Sejam bem-vindos, e aqui está em minhas mãos a lição desse último trimestre de 2016. Deus é aquele de toda a provisão, aquele que nos dá toda a provisão. Dentre esse tema sublime, temos o subtema esperança e sabedoria divina para a igreja em meio à crise. Um tema muito sublime, a qual encontra hoje o nosso país vivendo em uma crise muito árdua, difícil, mas recebam a palavra de Deus, que mesmo diante dessas dificuldades, mesmo diante dessas adversidades, Deus é a nossa provisão. Amados, quero aqui ressaltar algumas pessoas importantes que trabalharam enfaticamente para que essa lição chegasse até as nossas mãos, e com isso venhamos a ouvir a voz do Senhor. Quando eu falo ouvir a voz do Senhor, não falo simplesmente o ato de discernir o som, como você, nesse momento, está discernindo o som da minha voz. Mas quando eu falo em ouvir a voz do Senhor, eu falo sobre a obediência às Sagradas Escrituras. Você que está aí do outro lado, saiba que é necessário ouvir a voz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do presidente da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente do Conselho Administrativo José Wellington Costa Júnior, diretor executivo Ronaldo Rodrigues de Souza,
gerente de publicações Alexandre Cláudio Coelho, consultoria doutrinária e teológica Antônio Gilberto e Claudionor de Andrade, gerente financeiro Josafá Franklin Santos Bonfim, gerente de produção Jarbas Ramires Silva, gerente comercial Cícero da Silva, gerente da rede de lojas João Batista Guimarães da Silva, gerente de TI Rodrigo Sobral Fernandes, chefe de arte e design Wagner de Almeida, chefe do setor de educação cristã César Moisés Carvalho, diretora Thelma Bueno, projeto gráfico, capa e diagramação Flamir Ambrósio. Que Deus abençoe esses homens e mulheres de Deus que contribuíram para que esse conhecimento chegasse até as minhas mãos e até as mãos dos nossos queridos irmãos. Vamos então a essa lição sublime, entre muitas outras, lição de número 12, por tema a sabedoria divina para a tomada de decisões. Essa lição será presidida no domingo, dia 18 de dezembro de 2016. Que Deus abençoe a cada professor, que Deus inspire a cada professor e também inspire a cada aluno. Cada professor, por excelência, é aluno, e cada aluno bem dedicado se torna um bom professor. Deus abençoe em nome de Jesus. Aqui a minha gratidão ao meu professor ali na subsede, nosso querido irmão e diácono Eduardo, Deus abençoe a sua vida. Também ao nosso pastor, presbítero Gilberto Oliveira, que são os professores ali dos senhores. Deus abençoe comumente todos os demais professores, diácono Eduardo, diácono Edilson, diácono Jackson, nosso querido cooperador, irmão Marley, a irmã Osmarina, e todos eles que se dedicam, irmã Cândida, irmã Talita, a irmã Raquel. Deus abençoe as vossas vidas. Vamos à lição, amados e queridos irmãos. Tem em mãos, é claro, as Sagradas Escrituras e também a sua lição. E quero deixar um convite para você que nos ouve. A Escola Bíblica Dominical não é somente para os irmãos já membros da Assembleia de Deus, não é somente para os irmãos congregados da Assembleia de Deus, mas para todos os irmãos que queiram conhecer a Deus através das genuínas Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Vamos ao texto áureo ou texto ouro, texto importantíssimo para essa lição. Diz assim no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 6: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Maravilha! Que palavra sublime! E diante dessa palavra, é claro que estudaremos sobre um dos homens, ou melhor, o homem mais sábio que já existiu ou que porventura vem existir. O nome dele chama-se Salomão, filho de Davi. Na lição, estamos com uma leitura diária semanal, que é
A de segunda-feira, lemos e estudamos 1 Reis, capítulo 1, versículo de 1 e versículo 5. A velhice de Davi e a crise no reino com a sedição de Adonias. Terça-feira, 1 Reis, capítulo 1, versículo 11, versículo 15 e até o 17. A ação de Batseba em meio à crise. Quarta-feira, 1 Reis, capítulo 1, versículo 39. Salomão é ungido rei em meio à crise. Quinta-feira, 1 Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Conselhos de um pai evita crise no futuro. Sexta-feira, 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. O pedido de Salomão para evitar as crises. Sábado de 1 Reis, capítulo 3, versículo 28. A sabedoria de Deus para fazer justiça e evitar as crises. Não esquecendo da verdade prática, uma verdade que eu e você devemos colocá-la em prática. Deus nos concede sabedoria para vencermos as crises mais difíceis e inesperadas. É esse Deus que servimos, é esse Deus que prover todas as coisas, e a Ele sou grato, a Ele honro, e assim nós honramos a um Deus genuíno. A leitura bíblica em classe está escrito lá no livro de Reis, no capítulo 4, versículo 29 ao 34. Chamo a vossa atenção, amados, para que juntos venhamos a ler as Sagradas Escrituras. Pegue a sua Bíblia, para que esteja agora junto comigo, lendo-a e colocando ela, como eu disse, em prática. Não é somente necessário memorizar versículos, há muitos memorizadores de versículos, mas o que Deus espera de mim e de você, que não venhamos ter somente escrito em nossa mente, mas que tenhamos escrito em toda a nossa vivência as Sagradas Escrituras. O que eu quero dizer com isso? Que importante é conhecer as Escrituras, guardá-la no seu coração e vivenciá-la, não uma coisa separada da outra, porque isso não é agradável aos olhos do Senhor. Vamos à leitura bíblica em classe, que está no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículos 29 ao 34. Vamos juntos. Versículo 29. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e a largueza de coração como a areia que está na praia do mar. Versículo 30. E era a sabedoria de Salomão maior que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Versículo 31. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, e do que Remã, o Calcou, e Dardã, filho de Maal, e correu o seu nome por todas as nações em redor.
versículo 32, e disse: 3.000 provérbios foram os seus cânticos, 1.005. Versículo 33, também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes, e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Louvado seja Deus. Amados, isso é algo sublime. Quando Deus se refere a Salomão, um homem sábio, eu creio que Deus se refere não somente àquela época, mas também a essa época, porque ele não devoltava a sua sabedoria a ciências meramente humanas ou conhecimentos adquiridos pela sua capacidade intelectual, mas atribuía o seu conhecimento ao dono ou à própria sabedoria, porque ela se chama Deus eterno, soberano, majestoso. A Ele devotamos a honra, a Ele devotamos a glória. Muitos dizem muitas vezes, menosprezando a Deus, que o homem é sábio, por isso faz muitas coisas, mas não sabe se esse homem tem buscado antes desse conhecimento a Deus, e Deus, pela sua graça e infinita misericórdia, tem concedido a ele essa sabedoria para não se exaltar diante dos homens. Olha só o contexto dessa história. Salomão estava vivendo o seu reinado. Antes de ser rei, uma grande crise. Ele poderia muito bem pedir muitas coisas, mas buscou a Deus, buscou primeiramente a Deus. Isso vamos ver no decorrer dessa lição. Deus abençoe as nossas vidas. Vamos continuar, amados, e é claro que em toda lição tem um objetivo geral. Não é diferente com essa lição, e há também um objetivo específico. Nós temos o objetivo geral, mostrar que Deus nos concede sabedoria para vencermos as crises difíceis e inesperadas. O que significa isso? Existem muitas crises financeiras, crises emocionais, crises conjugais, crises ministeriais, crise política, crise econômica, várias crises. E muitas delas são inesperadas, significa que muitas delas não esperamos que aconteça, ou se esperamos, não esperamos que aconteça naquele momento, mas Deus o sabe, conhece a minha e a sua estrutura, e esse Deus ainda assim é um Deus que tem sabedoria. É um Deus que nos dá sabedoria divina para a tomada de decisões. É muito importante nos dias de hoje que viemos buscar a direção de Deus para tomarmos decisões. Reuniões e reuniões são feitas e elaboradas, planos são feitos e elaborados, mas que a nossa decisão seja pela direção total e exclusivamente divina. Louvado o nome do Senhor. Os objetivos específicos são eles: apontar a crise familiar no reino davídico. Olha só, Salomão, antes de suceder o reinado, o seu pai, ou o reinado davídico, estava em crise. Mostrar que Salomão buscou sabedoria para reinar
É necessário para você liderar, seja esse um povo, seja esse uma nação, seja esse um grupo, sabedoria, não simplesmente conhecimento, ora aprendido, mas um conhecimento divino, porque nós não contemplamos muitas vezes o que permeia o coração do homem, mas o Deus do céu, o Deus de glória, sim conhece. Ressaltar a sabedoria de Salomão empregada na construção do templo. Nós vemos que Salomão construiu algo para Deus, mas pedindo a Deus a direção. A Bíblia diz que Davi tinha esse desejo, mas Davi, por ser um homem sanguinário, não foi permitido por Deus essa construção. Mas Deus faz uma promessa: a tua semente vai edificar. Mas Deus faz todas as coisas conforme o seu propósito e a sua vontade, e dá a ele, a Davi, toda a forma, toda a estrutura, toda a preparação de como seria esse templo. Mas quem construiria não seria ele, seria o seu filho Salomão. E aqui vamos entender todas essas coisas. Bem na introdução, amados e queridos irmãos que nos ouvem neste momento, sou grato a Deus pela vossa vida, porque se não fossem vocês ouvindo e vendo, seria em vão esse trabalho, porque o objetivo maior disso é trazer a exaltação do nome do Senhor. Não nos exaltarmos como muitos pensam, porque Salomão podia também agir dessa forma, buscar glória para si, honra para si, mas nós somos como ele, não queremos glórias, mas queremos que o nome de Deus seja exaltado, o nome de Deus seja conhecido, e acima de tudo, o reconhecimento que Jesus Cristo é o nosso Salvador, e que isso alcance vidas, transforme vidas, porque a Bíblia diz que um planta, outro rega, mas o Espírito Santo que vos dará o crescimento. Vamos à lição, introdução. A lição de hoje estudaremos os últimos dias do reinado de Davi e a escolha do seu sucessor. Veremos que, embora houvesse uma crise familiar e política, Deus estava no controle daquele processo e não permitiria que um usurpador, preste bem atenção, amados, não permitiria que um usurpador assumisse o reinado. Salomão ascendeu ao trono em um tempo de crise, de dificuldades, de aflições para um povo, para uma nação, mas Deus o abençoou, concedendo-lhe sabedoria para reinar com justiça e equidade, equilíbrio. Seu reino foi um dos mais prósperos e abençoados de Israel. Amados, aqui faço uma pausa para abrir um parêntese e convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo. No livro de Provérbios, esse versículo me chama, ou melhor, essas palavras que eu vou ler, Provérbios, quem escreveu Provérbios? O próprio Salomão. Mas vamos entender o que esse versículo, no capítulo 31, convido você que está com sua Bíblia na mão, não está na lição esse versículo,
mas eu quero ressaltar acerca dele porque é importante. Aqui vamos ver a mãe de Lemuel dando sábios conselhos a ele. Esse capítulo começa assim: palavra do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como, filho meu, e como o filho do meu ventre, e como o filho das minhas promessas, não dê às mulheres da tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Amados, esse versículo retrata a importância da sanidade em tratarmos do sofrimento alheio, das necessidades alheias. O homem, para governar, para reinar, tem que saber como estão os seus servos, os seus súditos, para cuidar dele. E trago essa verdade para os dias atuais, para os dias de hoje. Talvez você, ao sentar no banco da igreja, não percebe a necessidade do irmão do lado. E o pior ainda, não se comove com a necessidade do irmão do lado. Você até sabe a situação que ele se encontra, mas não se incomove. Diz que aquilo ali é consequência das suas falhas, das suas fraquezas, e se alegra com a debilidade ou a fraqueza do seu irmão. Olha, irmão, não foi para isso que Deus te chamou, não. Eu estava meditando no livro de Hebreus acerca do nosso sumo e excelente sacerdote chamado Jesus. Como ele nos ensina, Paulo escrevendo, como ele nos ensina algo sublime. Porque o sacerdote é para ajudar os mais fracos, é para preparar esse fraco a estar forte diante do Senhor, é para ajudar ele nas suas fraquezas, não concordando, é claro, com as suas práticas, mas trazendo a consciência para ele, que ele pode corrigir a sua vida e assim ser útil para o Senhor. Amados, nesses livros, nesses capítulos de Hebreus, me deparei sobre a necessidade do próprio sacerdote em fazer sacrifício por si só, porque ele é homem, como eu sou homem, falho como eu sou falho. Necessário se purificar, se preparar, para ajudar outros a se prepararem a estar bem com Deus. Esse é o papel sacerdotal. E quando eu me vejo nessas palavras, me lembro que muitos têm se feito sacerdotes. Mas qual o objetivo de ser sacerdotes? Para ser honrados ou reconhecidos como sacerdotes? Ou para ajudar outros a se aproximarem de Deus? Ajudar outros a permanecer no Senhor? Ajudar outros a produzir frutos agradáveis ao Senhor? Olha, não devemos juizar as pessoas pelo seu passado, condená-las, mas ajudá-las a se aproximar de Deus. Só queria ressaltar isso porque eu estava estudando as Sagradas Escrituras e me veio a encaixar nessa verdade do rei Salomão, porque se encontrava uma nação inteira em crise. Ele podia dizer facilmente: rapaz, eu vou buscar glória para mim, vou buscar riqueza para mim, eu quero lá saber do meu povo, rapaz, eu lá quero saber se eles estão passando necessidade, alguma dificuldade. Mas não foi esse o pensamento de Salomão. O pensamento de Salomão foi exaltar e glorificar e bendizer o nome de Deus e levar o conhecimento de Deus. E por isso pediu sabedoria para governar o povo, para não ser ele pesado, para não ser ele uma pessoa que vai distanciar o povo, mas aproximar o povo de Deus. E ele assim
já foi sábio na sua petição. E quando ele suplica a Deus, Deus fala com ele dizendo assim: Salomão, como tu não pediste para mim ouro, nem prata, nem terra, nem nada, Deus dá a ele sabedoria e acrescenta todas essas coisas. Amém? Vamos continuar a lição, porque essa lição está me deixando com água na boca. Entre muitas outras, essa está me deixando com água na boca, eu quero mais. É como o diácono Eduardo falou no culto ontem, sabe as palavras, esse culto aqui, esse evangelismo relâmpago, é justamente para ficarmos com desejo de quero mais, e verdadeiramente é assim. Foi delicioso, foi maravilhoso, fui honrado por estar ali naquele lugar. Deus abençoe os irmãos ali da bomba, né? Deus abençoe, louvado seja Deus, a todos que ouviram a palavra de Deus. Deus abençoe o irmão presbítero Temístoles, Deus abençoe toda a sua família, Deus abençoe também a irmã que nos cedeu a casa, Deus abençoe a irmã Isabel, Deus abençoe as irmãs que estavam ali, Deus abençoe a dona da casa, é claro, a irmã Zuleide, seu esposo, maravilha de Deus. Deus abençoe ao nosso pastor, presbítero Gilberto, que teve, juntamente com os diáconos, Edilson, Eduardo, né, e o presbítero tenista, do irmão Marley, também, esse trabalho lindo e maravilhoso de levar a palavra de Deus. Estou aqui bendizendo e agradecendo a Deus pela vida de cada um deles, porque são importantes. Isso aí é que vale a pena, granjear almas para o Senhor, fazer isso para a glória de Deus. Vamos à lição, amados. Aqui estamos agora no primeiro tópico dessa lição. Crise familiar no reino davídico. O primeiro parágrafo, a velhice de Davi. E eu quero, claro, prontamente convidar os irmãos para a gente fazer uma leitura sempre de cada versículo que está sendo ressaltado. E é necessário que você tenha em mãos a sua Bíblia Sagrada, o seu exemplar bíblico, as Sagradas Escrituras, né, a palavra de Deus em suas mãos, porque são elas que testificam quem é o Senhor. E convidar vocês para abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 1, e lermos juntos, do capítulo 1 até o capítulo 4. Eu vou pegar minha Bíblia aqui, que já está aqui em minhas mãos, louvado seja Deus, e vou abrir junto e vamos ler 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4, que diz assim as Sagradas Escrituras: Sendo, pois, o rei Davi já velho, entrado em dias, cobriram-lhe de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, durma no seu seio, para que o rei nosso senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abissag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Davi já estava na beira da morte. Mas mesmo assim o seu servo procurava agradar-lhe, procurava abençoar. E aqui eu vejo um prazer em servir, um prazer em ver alguém sendo atendido, não
de uma forma para que aquelas pessoas que servissem recebessem mérito, mas para que realmente fosse resolvido aquela necessidade. E aqui é importante para cada um dos irmãos entendermos isso. Devemos perceber a necessidade alheia e ajudar, não somente do rei, mas do seu próximo. E aqui me vem uma passagem que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: rogo para que vos ame como eu vos tenho amado. Antes Jesus tinha dito: ame ao seu próximo como a vós mesmo, mas ame ao próximo como eu vos tenho amado. Um amor incondicional. Importantíssimo isso. Vamos lá. Continuando no primeiro parágrafo. Davi já estava com uma idade bem avançada e ainda não havia escolhido o seu sucessor. A demora em passar o reinado gera uma crise entre filhos e no reino. A hora de encerrar uma carreira é tão importante quanto ao seu começo. E por isso, saber escolher e formar sucessores diante da fragilidade de Davi, Adonias intitulou-se rei. Isso você vai ver no versículo 5, da mesma leitura que estava de 1 Reis, capítulo 1, versículo agora 5. Ao que tudo indica, ele era o primogênito e o primeiro na linhagem sucessória. Mas Deus escolhe quem Ele quer. Quem escolhe? Deus. Daqui a pouco eu volto. Mas Deus escolhe quem Ele quer. Davi também não era o primogênito, mas foi escolhido pelo Senhor para substituir Saul. O texto bíblico diz que Adonias nunca tinha sido contrariado por seu pai. Aí você vai ver no versículo 6, do mesmo livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo 6. Parece que ele não foi disciplinado, por isso passou por cima de todos para conseguir aquilo que desejava. A falta de disciplina familiar causa sérias crises no relacionamento familiar. Portanto, discipline seus filhos com amor e sabedoria. Amados, você viu dizendo: eu vou, mas daqui a pouco eu volto. Então vamos voltar um pouco nessa leitura, quando eu li que mas Deus escolhe quem Ele quer. Amados, a lição que estamos lendo fala sobre o que? Pelo amor de Deus, sabedoria divina para a tomada de decisões. As minhas decisões não podem ser baseadas na minha percepção do âmbito da minha experiência, da minha capacidade, da minha inteligência, e tomar a minha decisão pelaquilo que aparenta ser as coisas, ou na realidade aquilo tudo certinho, mesmo assim certinho. Não
tem problema não, porque está tudo certo, está tudo correto, eu vou lá e tomo a minha decisão. Não é essa a maneira que Deus nos ensina. Deus nos ensina sempre a buscar a direção dEle, a direção dEle. Aí eu pergunto, como é que eu vou tomar a minha decisão? De que maneira devo me portar? A maneira correta, segundo as Sagradas Escrituras, se há algo, uma decisão a ser tomada, um plano a ser executado, seja para guerra, seja para consagração, seja para o que for. E aqui eu abro um parênteses para dizer, como eu estava lendo o livro de Hebreus, nós já somos consagrados no Senhor. Todos nós que aceitamos a Jesus Cristo, o véu foi rasgado por Jesus Cristo, nos deu direito para sermos usados por Ele, para a glória dEle. E se somos sacerdócio dEle, somos para Ele. Para Ele. Não vamos nos instituir por nós mesmos para não receber glórias humanas. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus não busca glórias humanas, porque elas são passageiras. Mas as minhas decisões em relação a toda e qualquer decisão tem que ser feita pela direção de Deus. Devo eu apresentar ao Senhor em oração, em jejum, pedindo a Deus para que Ele direcione os meus passos. Olha só o que foi dito aqui. Davi também não era o primogênito da sua família, mas mesmo assim foi ele escolhido por Deus para ser rei em lugar de Saul. Nós também vimos no início que é importante sabermos encerrar a nossa carreira, encerrar o nosso mandato, trazendo a certeza de que Deus nos direcione para fazer sucessores à medida e pela exclusiva direção de Deus, e não porque eu acho melhor ou porque aquela pessoa eu vou mais com a cara dela, ou com a aparência dela, ou com alguma coisa da vida dela, que não é assim. E aqui eu quero fazer memória à própria escolha de Davi. A Bíblia, lá no livro de Samuel, quando Deus envia Samuel até a casa de Jessé para escolher um sucessor, Samuel era um homem já velho, profeta há muito tempo, já intercedia pelo povo, já tinha ungido a Saul como rei, tinha experiência, não era um qualquer, era Samuel, aquele que Deus chamou pelo nome ainda ali no tabernáculo, na época de Eli, tinha intimidade com Deus. Mas quando Samuel vai até a casa de Jessé, e aí é apresentado os seus filhos, e é claro, pela lei, se apresentava o primogênito, porque pela lógica era o primogênito que assumia o cargo do pai. Era a lei. E foi apresentado homens fortes, homens preparados, homens capacitados, homens que não tinham nenhum dolo, que não tinha nenhuma falha, não tinha nada que restringisse a sua capacidade para se tornar rei de Israel naquela época. E quando Jessé apresenta o primeiro filho, o primogênito de Jessé, o próprio Samuel disse a Deus: Senhor, certamente é esse homem, certamente é esse o rei de Israel.
Mas Deus, em sua plenitude, em sua sabedoria, disse: Samuel, não atente por aquilo que está diante dos teus olhos, porque também este tenho eu rejeitado. Olha só, um homem experiente, um homem capacitado, quando apresentou a Deus algo achando que era, Deus disse não. Mas ainda assim eu vejo um homem obediente a Deus, quando Deus disse: Samuel, tenho ele como rejeitado também. E passa a todos os filhos de Jessé. E Samuel pergunta: acabou-se os homens, os meninos, os filhos? E Jessé: não tem um lá. Não estava ali Davi. Lembraram de Davi, um ruivo, porém formoso, que cuidava das ovelhas e salmodiava a Deus. Salmodiava a Deus cantando, obediente a seus pais, compromissado com o cuidar de ovelhas, mas estava pastoreando no campo. Então sabiamente Samuel disse: mande que venha, porque só assentaremos a roda da casa, a roda da mesa, quando Davi estiver aqui, quando ele se assentar à mesa. E quando Samuel contempla a Davi, um menino ruivo, mas formoso, Deus aí revela: esse é o meu escolhido, unge rei. E ele ungiu o rei. Que fique aqui a lição para mim e para você, que a nossa tomada de decisão seja pela sabedoria divina e não simplesmente pelas nossas conveniências, ou pela nossa sabedoria, ou pela nossa vontade, mas pela vontade do eterno Deus. Samuel foi obediente e nos deu exemplo. Davi também ouviu a voz de Deus a ungir seu filho Salomão, que não era primogênito. E se você quiser saber mais dessa história, abram as suas Bíblias. Eu vou somente deixar o versículo, louvado seja Deus, para que você acompanhe e veja que no livro de 1 Samuel, no capítulo precisamente só um momento, amados. 1 Samuel, no capítulo 17, ou melhor, não é o capítulo 17, é 1 Samuel, só um momento, deixa eu encontrar aqui para eu não falar um versículo errado, amados. Primeira Samuel, aqui, é 1 Samuel, já estava pertinho, mas passei por cima. 1 Samuel, capítulo 16, aí para você ter o conhecimento geral dessa passagem, você lê do 16, do primeiro versículo
até o versículo 13, aí você vai entender. Eu vou ler aqui somente o 7, que o 6, o 7, não o 5, o 6, o 7, que diz assim, ó. E disse ele: é de paz vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse Samuel: certamente está perante o Senhor ungido. Certamente, Senhor, esse é o rei. Essas são as palavras de Samuel. Porém o Senhor disse, no versículo 7, disse a Samuel: não te atentes para a sua aparência, não atente para aquilo que você vê, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o coração, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Medite nas Escrituras, excelente, coisa maravilhosa é meditar nas Sagradas Escrituras. Quanto mais você lê, mais prazer você sente em ler as Escrituras, e ela vai lhe modelando, lhe capacitando, lhe advertindo a melhorar a cada dia, para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Vamos lá, amados, isso aqui só foi o primeiro parágrafo. Veja só que lição. Essa lição é como os pastores falam, pastor Nathaniel, pastor Gilberto, a lição daria para falar uma semana inteira. O versículo, o capítulo, dá para falar uma semana inteira, como o pastor Nathaniel falou na ceia, porque ele estava falando sobre o pecado. Ele disse: rapaz, essa mensagem aqui daria para falar a semana inteira, porque teria assunto igual a essa. É muita coisa boa. Sagrada Escritura, eu louvo a Deus pelas Escrituras, e louvo a Deus pelo aquecer do meu coração que Ele está proporcionando. Eu creio que você que está aí me ouvindo também está sentindo isso. Louvado seja Deus. Vamos para o segundo tópico. Maravilha, maravilha, maravilha. Fica aí, ó. Medite sobre essa passagem aí de 1 Samuel, capítulo 16, versículo de 1 ao versículo 13. Ótimo. E vamos continuar. Vamos, porque a glória é do Senhor. Amém? Amados, agora vamos para o segundo parágrafo. Segundo parágrafo. Aqui nós vemos Adonias e os valentes de Davi. Adonias era pela lição você vai entender quem era Adonias. Aqui tem um subsídio